Olá, tudo bem? Meu nome é professor José Adailton, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje nós vamos dar continuidade à web palestra que trata do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, o PEMAC. Por questões didáticas, organizei a apresentação sobre avaliação externa em duas partes. Hoje nós vamos tratar, mais especificamente, sobre as questões relacionadas aos documentos obrigatórios para avaliação externa e também alguns instrumentos, algumas sugestões e algumas dicas de como vocês podem localizar algumas dessas informações que são necessárias para avaliação externa. Como já foi dito na primeira web palestra, que tratamos sobre a introdução ao PEMAC, seguem mais duas web palestras sobre avaliação externa e, por fim, a última web palestra tratará do tema Monitorando Minhas Ações. Vamos então começar compreendendo o que, afinal, é uma avaliação externa. Na web palestra anterior, vocês compreenderam que no terceiro ciclo do PEMAC, em vez de 4 fases, passaram a ter somente 3 fases: a adesão e contratualização, a fase de avaliação externa e certificação e a fase de recontratualização. A fase da avaliação externa, ou seja, a fase 2, nada mais é do que a verificação in loco de alguns padrões de acesso de qualidade que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Esses padrões de qualidade, junto aos indicadores produzidos pelas equipes de saúde e junto também à autoavaliação, elas vão produzir uma nota, que isso vai proporcionar que o Ministério da Saúde forneça certificações em relação a cada equipe de saúde da família que foi ali avaliada. A avaliação externa, ela é, então, uma das fases do ciclo do PEMAC, né, do ciclo contínuo de avaliação do acesso e qualidade na atenção básica, e é um momento no qual as instituições de ensino e pesquisa, que são contratualizadas com o Ministério da Saúde, vão até os municípios, em cada unidade básica, fazer aquela verificação in loco e aplicar questionários aos profissionais de cada equipe. Isso é, então, uma estratégia, além de pesquisa, que verifica as condições de acesso das equipes e qualidade dos serviços. E essa é uma estratégia, portanto, do Ministério da Saúde para poder reconhecer e valorizar os esforços e os resultados das equipes e também dos gestores municipais. Afinal de contas, não apenas as equipes elas são avaliadas, mas o sistema de saúde, o sistema de atenção básica do município como um todo, inclusive o que compete à gestão. Para começarmos, então, eu vou descrever para vocês os documentos considerados obrigatórios para o terceiro ciclo do PEMAC. É importante que vocês tenham em mente que a cada ciclo esses documentos podem ser alterados e outras questões podem ser necessárias. Tanto podem ser modificados alguns documentos, em um quarto ciclo, por exemplo, como podem ser acrescentados ou retirados outros documentos. Nós percebemos uma variação nos documentos que foram utilizados para verificação in loco no primeiro ciclo, no segundo ciclo e no terceiro ciclo. Então, é muito importante que vocês acompanhem através do site do PEMAC, no Departamento de Atenção Básica, DAB, do Ministério da Saúde, para que possam se atualizar com as mudanças que vierem a acontecer. Hoje, eu vou me referir sobre o ciclo mais recente, o terceiro ciclo do PEMAC. É importante nós sabermos que existem alguns documentos que precisam ser mostrados durante a avaliação externa. Os entrevistadores do PEMAC, que são selecionados pelas instituições de pesquisa, que consequentemente é contratado pelo Ministério da Saúde, eles vão em loco e realizam algumas verificações. Alguns documentos precisam ser apresentados a esses entrevistadores. Não adianta somente eu informar que eu possuo tal documento. É necessário que a equipe cheque a existência desse documento. Eu vou listar para vocês alguns desses documentos, porém, ao longo desta e da próxima web palestra, eu estarei mostrando para vocês e falando um pouco mais sobre esses documentos, ok?
Bom, um dos documentos que é imprescindível é apresentar a ata de reunião assinada pela gestão e profissionais da equipe. Vocês lembram na web palestra anterior que eu falei que a certificação, aliás, perdão, a adesão ao PMAC e a contratualização do PMAC, ela é voluntária. Ou seja, o município ele precisa aderir e contratualizar com o Ministério da Saúde, as equipes precisam aderir e contratualizar com a gestão municipal. E é necessário que essa contratualização voluntária, que essa adesão voluntária, ela seja comprovada. O ideal é que essa comprovação exista por meio de uma ata da reunião que foi realizada. Então, é um dos documentos que a equipe de entrevistadores do PMAC vai checar em loco. É importante também apresentar o termo de compromisso da adesão assinado pelo responsável da equipe, apresentar o mapa do território da equipe, que eu vou falar ainda nessa web palestra, como que deve ser a composição desse mapa, dessa equipe. Não é simplesmente um mapa, mas um mapa que serve de instrumento de trabalho para a equipe. E ela tem critérios, ele tem critérios para ser construído. Conversaremos sobre ele ainda nesta web palestra. O entrevistador, ele deverá também pegar aleatoriamente 3 prontuários no arquivo, ou ver o prontuário eletrônico eSUS, se houver, a fim de observar se os prontuários estão organizados por núcleo familiar. Ora, o entrevistador, ele vai pegar um desses prontuários aleatoriamente e checar. Então, todas as equipes precisam se organizar para que todos os prontuários da sua unidade, da sua equipe de saúde, estejam organizados por núcleo familiar. O entrevistador deverá pegar aleatoriamente 3 prontuários e observar se tem folha de rosto padrão preenchida. Os prontuários, eles possuem critério de organização. Eles precisam ter uma folha de rosto, que essa folha de rosto é facilmente encontrada nos portais disponibilizados pelo Ministério da Saúde, mas que nada mais é do que informações básicas sobre aquele sujeito, sobre aquele paciente, sobre aquele usuário do serviço de saúde. E para cada membro de sua família. Essa folha de rosto ela vai ter informações indispensáveis sobre a família e sobre os indivíduos daquela família. É necessário também apresentar as fichas de coleta de dados simplificadas do eSUS, que a partir do terceiro ciclo o uso do eSUS passou a ser obrigatório, seja na coleta de dados simplificadas, seja no prontuário eletrônico. Se você utiliza coleta de dados simplificados, você precisa comprovar através da apresentação das fichas do CDS. Caso contrário, caso você já utilize o prontuário eletrônico do eSUS, é só exibir a tela do eSUS ao entrevistador. É necessário ainda apresentar um prontuário eletrônico ou a ficha do CDS, uma ou outra, né? Apresentar o instrumento de autoavaliação preenchida ou um consolidado do instrumento utilizado, por exemplo, matriz de intervenção do AMAC ou um plano de ação. Como vocês viram na web palestra anterior, a autoavaliação do PMAC precisa ser realizada. Um dos instrumentos que servem para essa autoavaliação é o AMAC. Na web palestra, inclusive, eu mostrei como preencher uma planilha de intervenção. Então, se você não assistiu, retorne a esta web palestra e verifique essas informações que vão ser úteis para você. Um outro documento que vai ser checado pelo entrevistador é uma planilha, caderno, ficha ou qualquer documento que comprove que a equipe realiza o registro das mulheres com a coleta do exame citopatológico em atraso, que é uma das metas de indicadores do terceiro ciclo também. Apresentar planilha, caderno, ficha ou qualquer outro documento que comprove que a equipe realiza a coleta atrasada de exame citopatológico, que ele tenha também o registro de mulheres com a coleta atrasada, que ele tenha o registro de mulheres com exame citopatológico alterado. Então, aqui nós temos algumas questões todas voltadas para a saúde da mulher, seja o exame citopatológico atrasado ou alterado. É necessário também apresentar relatório, planilha ou lista contendo informações que comprovem o registro de mulheres com exame de mamografia ou ultrassom mamário alterado, além do registro dos usuários com hipertensão arterial com maior risco ou gravidade,
Outra forma de registro também que tenha as pessoas que vivem com hipertensão de maior risco encaminhados para outro ponto de atenção. O mesmo relacionado a diabetes. A relação dos pacientes, dos sujeitos com diabetes, que sejam classificados com maior risco ou gravidade conforme o protocolo do Ministério da Saúde, bem como os encaminhados para outro ponto de atenção. Lembrando que a atenção básica, ela é responsável pela coordenação do cuidado. Então, o PEMAC, ele objetiva justamente isso, que a gente tenha uma forma de registro para comprovar que minimamente estamos realizando referência e contra-referência e que isso incentive a coordenação do cuidado que já deveria ser feita por todas as equipes. Um outro item a ser verificado pelos entrevistadores é se há na unidade ficha de notificação para tuberculose, para hanseníase. E aí é muito interessante que você organize a vigilância epidemiológica de sua própria equipe, de modo que vocês tenham disponíveis todas as fichas de notificação. É necessário apresentar também relatório ou planilha ou lista com informações de que a equipe possui o registro do seu território. Usuários em sofrimento psíquico, usuário de crack, álcool e outras drogas, usuários em uso crônico de benzodiazepínicos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antidepressivos, estabilizadores de humor. Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados. O que assinalar deverá ser comprovado. Então, é necessário que a equipe se organize para ter um instrumento de monitoramento dessas informações. Bem como também apresentar um relatório, planilha ou lista contendo informações que comprove o registro dos usuários em sofrimento psíquico, uso de crack, álcool e outras drogas, uso crônico de benzodiazepínicos, psicóticos, anticonvulsivantes, antidepressivos, estabilizadores de humor, de maior risco de gravidade encaminhados para outro ponto de atenção. Então, não apenas os sujeitos que fazem o uso crônico daquele determinado medicamento ou que se encaixa em um grupo de risco, mas também aqueles que foram encaminhados para outro ponto de atenção, os que estão sendo acompanhados por outros níveis de complexidade do sistema. É necessário também apresentar a lista, planilha ou documento contendo o registro dos usuários com deficiência, seja uma lista impressa ou uma lista eletrônica, apresentar o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, lembrando que esse Guia Alimentar da População Brasileira pode ser encontrado no link Publicações do portal do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Apresentar lista, planilha ou outro documento contendo o registro das atividades realizadas na equipe. Bom, e agora nós vamos entrar como que funciona a avaliação externa propriamente dita. A avaliação externa, ela vai seguir um instrumento, um roteiro. O entrevistador vai realizar as perguntas ao profissional que estiver habilitado a respondê-la no dia da avaliação externa, na equipe de saúde, na unidade básica, e para cada uma das perguntas, ele vai seguir exatamente como a pergunta foi escrita e as opções de resposta. Quando o questionamento exigir que apresente um documento que comprove, ele também vai estar descrito nesse documento. Você pode ter acesso prévio a esse questionário da avaliação externa no portal do PEMAC, no site do Departamento de Atenção Básica. O instrumento da avaliação externa, ele está organizado em 6 módulos. O módulo 1, ele vai tratar da observação na unidade de saúde. Esse módulo, ele vai justamente analisar as questões relacionadas à infraestrutura, aos materiais, insumos e medicamentos. Trata-se de um censo, onde eles vão verificar a existência ou não de cada um daqueles equipamentos e medicamentos, além das condições mínimas de infraestrutura da unidade básica. O módulo 2 é um módulo voltado para a entrevista com o profissional da equipe. Essa entrevista, como eu falei, além dos questionamentos, também pode exigir a apresentação de documentos comprobatórios. Esse módulo, ele objetiva avaliar o processo de trabalho da equipe e a organização do serviço e do cuidado para os usuários. O módulo 3,
é a entrevista com os usuários de atenção básica. Nessa entrevista, que essas pessoas elas vão ser escolhidas de forma aleatória, dentre alguns critérios estabelecidos pela instituição pesquisadora, ele avalia o acesso, a utilização e participação dos usuários por amostras representativas com base populacional. O 4 é a entrevista com o profissional da equipe do NASF e verificação de documentos, caso no seu município possua também equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O módulo 5 é a observação na unidade de saúde para a saúde bucal, assim como o módulo 1, que vai analisar a unidade de saúde do ponto de vista da equipe de saúde da família. O módulo 5 vai analisar a questão dos instrumentos, equipamentos, as condições de infraestrutura para as equipes de saúde bucal. E o módulo 6, a entrevista com o profissional de saúde bucal, também na mesma perspectiva do módulo 4 e do módulo 3. Bom, cada um dos módulos, por sua vez, eles são divididos em subdimensões. As subdimensões, eles possuem padrões de qualidade, ou seja, para cada critério daquele eixo, daquele módulo, ele vai ter questionamentos que são organizados na subdimensão, e esses questionamentos, eles possuem os padrões de qualidade. Eu não vou mostrar todos, mas você pode ter acesso ao documento voltado para avaliação externa e conhecer cada uma das dimensões de cada um desses módulos. Aqui, para exemplificar para vocês, o módulo 1, ele vai avaliar 355 padrões de qualidade, desde a identificação da modalidade e profissionais da equipe de atenção básica, até os medicamentos componentes da farmácia básica de saúde. Como eu tinha dito, o módulo 1 ele é responsável pela observação na unidade de saúde, para avaliar as condições de infraestrutura, materiais, insumos e medicamentos da unidade básica de saúde. É interessante que você tenha domínio desses módulos que vão estar sendo aplicados ou que foram aplicados na sua equipe, na sua unidade básica de saúde. Novamente, repito, ele está disponível no portal do Departamento de Atenção Básica. E constam também nas referências no final desta web palestra. Uma questão muito importante é que o terceiro ciclo do PEMAC, ele também possui padrões considerados essenciais e padrões considerados estratégicos. Muita atenção nesse momento. Muitos profissionais questionam não compreenderem a nota que é dada à sua equipe de saúde, estratégicos. Os padrões essenciais, eles indicam condições mínimas de acesso e qualidade. Eles não acrescentam na certificação. Porém, se a equipe não contemplar aquele padrão de qualidade, ela perderá pontos. Já os padrões estratégicos, eles estão ligados às políticas e programas, como, por exemplo, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, dentre outras bem específicas. Elas têm um peso maior, porém, caso a equipe ela não consiga alcançar aquele padrão estratégico, ela também não vai perder ponto. Então, é como se fosse uma espécie de bonificação, um plus para as equipes que realizam, que alcançam esse padrão estratégico. Bom, aqui estão listados os padrões essenciais estabelecidos para o terceiro ciclo. Um dos padrões fundamentais é cumprir a Política Nacional de Atenção Básica. A unidade básica de saúde deve funcionar, no mínimo, 40 horas semanais. Essa verificação vai ser feita em loco, e esse é um padrão considerado essencial, ou seja, equipamentos: aparelho de pressão adulto, balança antropométrica de 150 quilos, estetoscópio adulto, régua antropométrica infantil, geladeira exclusiva para vacina. E aí temos materiais e insumos necessários para a meta, o indicador voltado para a saúde da mulher.
A coleta de preventivo, como eu já falei anteriormente, é uma das dimensões muito avaliadas nesse terceiro ciclo. Então, é necessário ter espéculo, espátula de Aires, fixador de lâmina, escovinha endocervical, lâmina de vidro com lado fosco, porta-lâmina ou frasco plástico com tampa para lâmina. São alguns dos padrões considerados essenciais no terceiro ciclo do PEMAC. Aqui só para que vocês tenham conhecimento, mas como eu falei, vocês podem verificar essas informações no instrumento da avaliação externa. O módulo 1 ele vai ter 18 subdimensões, o módulo 2, 33 subdimensões, o módulo 2, 33 subdimensões, o módulo 3, 24 subdimensões. A gente saber que o módulo 1, o entrevistador será acompanhado por um profissional de nível superior que conheça a estrutura, equipamentos, materiais e insumos. O módulo 2 tem 33 subdimensões e deverá ser entrevistado profissional que agregue maior conhecimento do processo de trabalho da equipe, e este deverá apresentar os documentos que comprovem as questões quando solicitadas. O eixo 3, o módulo 3, tem 24 subdimensões, será aplicado para 4 usuários que no dia não tenham ainda passado por consulta, que não seja a primeira vez na UBS ou vindo há mais de 12 meses. Essa será a entrevista com os usuários. Nesse caso, o PEMAC no terceiro ciclo optou para que sejam entrevistados usuários que ainda não tenham passado por consulta, justamente para diminuir o viés que poderia acontecer em um caso em que o paciente seria, de certa forma, digamos assim, incentivado a responder os questionamentos ao sair da consulta. Então, optou-se por captar essas pessoas que aguardassem o atendimento, mas ainda não tivessem realizado aquele atendimento. É importante que a gente compreenda algumas questões que são considerados padrões obrigatórios e que esses padrões obrigatórios, quando relacionados à infraestrutura, eles devem seguir normativas. O Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde, que sua referência está disponível no final desta web palestra, é um desses materiais complementares que são necessários para que o cumprimento das normas sejam atendidas. Aqui nós temos a fachada da Unidade Básica de Saúde, que é um padrão obrigatório. A sinalização externa, ela deve ter uma programação visual de identificação padronizada, com cores e estilos únicos para sua fachada. Já na parte interna, também deve ter uma placa de identificação. Nessa placa de identificação devem constar a lista dos serviços disponibilizados por aquela unidade básica de saúde. E este também é considerado um padrão obrigatório. Um outro documento que também será checado durante a avaliação externa do PEMAC é, em caso da unidade estar sendo reformada ou ter sido reformada, que exista a planta da unidade, o documento com a metragem da unidade e do terreno assinado pelo engenheiro ou arquiteto, relatando que há espaço para aquela ampliação. Então, além da reforma realizada ou em andamento, se há projetos de reforma para serem executados, estes também devem ser apresentados na avaliação externa do PEMAC. Um outro padrão obrigatório é que a parte interna da unidade básica, desde os banheiros até os consultórios, eles sejam sinalizados. Claro que aqui há apenas um exemplo de sinalização, porém todos os espaços da unidade básica de saúde, sala de acolhimento, triagem, recepção, sala de vacinas, os consultórios, dentre outros, eles precisam ser identificados. O PEMAC ele preza muito pela identificação visual, que vai favorecer um maior acolhimento, uma facilidade, um maior acesso àqueles serviços.
É necessário mostrar também a matriz de intervenção, planilha ou outro documento que comprove o registro do planejamento da equipe. Como eu já falei na web palestra anterior, existem justamente no instrumento do AMAC, da autoavaliação, perdão, um documento em que você precisa preencher a matriz de intervenção e essa matriz de intervenção ela será apresentada durante a avaliação externa pelos seus entrevistadores. É muito importante, então, além de realizar a autoavaliação, que você tenha essa planilha preenchida para ser apresentada aos entrevistadores. Ainda resgatando a web anterior, o AMAC, com o seu planejamento, também precisa ser apresentado. Aqui mostrando a parte interna, que deve ser preenchida, e muita atenção para o somatório dos pontos. Além de realizar o preenchimento, é necessário consolidar aquela pontuação de cada um dos itens e a pontuação final da sua equipe. E é muito importante lembrar que 10% da nota do PMAC considera a realização da autoavaliação. Porém, o mais importante é que essa autoavaliação ela seja real, que ela seja fiel. Não necessariamente que seja a melhor avaliação, mas que ela tenha sido feita de uma forma muito honesta. Relembrando que os entrevistadores, eles também coletarão 3 prontuários para avaliar se estão organizados por núcleo familiar. É um preceito da atenção básica de que a atenção seja voltada para o núcleo familiar. Então, em um mesmo prontuário, ou em uma mesma organização de prontuário, devem constar os prontuários de todos os membros daquela família. É isso que representa a organização do prontuário por núcleo familiar. É importante também que a equipe ela possua uma forma de organizar esses prontuários. O ideal é que, além de serem organizados por núcleo familiar, esse prontuário familiar seja organizado por microárea. Assim ficará muito mais fácil para que o usuário ele chegue até a unidade básica de saúde e, caso não recorde o número de sua matrícula, o número de seu prontuário, ele possa informar quem é o seu agente comunitário de saúde e então localizar mais facilmente o seu prontuário. Os entrevistadores, eles também coletarão 3 prontuários para observar se elas possuem a folha de rosto padrão e se essa folha está preenchida. Então, todos os prontuários precisam estar organizados para receber a avaliação externa. Um outro documento obrigatório que também será checado pelos avaliadores, pelos entrevistadores, durante a avaliação externa, é o mapa do território. O questionamento diz assim: a equipe possui mapas com desenho do território de abrangência, exemplo, áreas de risco, barreiras geográficas, grupos de maior risco e vulnerabilidade? Existe documento que comprove? É importante ter em mente que esse mapa não é simplesmente uma cartografia do território, mas é um mapa que vai servir para o planejamento e para o monitoramento das ações da equipe. Então, um mapa construído de forma adequada, ele deve conter a sinalização das microáreas do território, preferencialmente separados por agente comunitário de saúde, que facilita a identificação de sua microárea. A sinalização de maior risco ou vulnerabilidade, grupos de maior risco ou vulnerabilidade. Então, aqui, por exemplo, vocês poderiam incluir a localização das pessoas vivendo com condições crônicas, dentre outras situações epidemiológicas que sejam úteis para o seu território de saúde. É importante também sinalizar as áreas de riscos e barreiras de acesso. Barreiras geográficas ou de acesso. São consideradas áreas de risco, por exemplo, áreas que têm uma grande incidência de violência, precárias condições sanitárias, e barreiras geográficas como as encostas, morros, loteamentos irregulares, que são locais onde a equipe ela vai conseguir identificar situações de saúde ou socioeconômicas que influenciem diretamente no processo de trabalho da equipe na atenção aos usuários.
Então, a equipe, a partir desse planejamento, dessa identificação, dessa análise situacional, digamos assim, ela vai poder intervir melhor no seu território. Assim como as áreas de risco para a saúde e as barreiras geográficas, é importante também sinalizar o oposto. O que nós temos no nosso território que pode ser útil para as nossas ações, útil para as ações da equipe, para as ações intersetoriais, dentre outras. Então, é importante sinalizar os equipamentos sociais, como, por exemplo, igrejas, escolas, associações comunitárias, dentre outros. Trago para vocês um pequeno exemplo de um mapa adequado para o PEMAC. Aqui esse mapa de uma unidade básica de saúde do interior do Rio Grande do Norte. Ela possui a sinalização das áreas de risco, como os loteamentos, florestas. Aqui está a unidade básica de saúde. A microárea está dividida por cores. Aqui existe a legenda dessas cores. Existem também os equipamentos sociais da forma mais adequada para a sua realidade. Os entrevistadores do PEMAC, eles vão checar se existe o mapa e se o mapa contempla os critérios previstos, como as áreas de risco, barreiras geográficas, grupos de maior risco e vulnerabilidade. Um outro documento que será checado pela equipe de entrevistadores é se existe uma agenda que comprove que existe reserva de vaga ou horário de fácil acesso para o usuário buscar e mostrar resultados de exame. Então, isso é uma previsão já do PEMAC de que as pessoas que vão até as unidades básicas de saúde, que para elas são solicitados exames, que no momento de retornar para apresentar esses exames, elas tenham acesso facilitado. Afinal de contas, o PEMAC, ele visa ampliar o acesso e a qualidade, melhorar a qualidade da atenção. Contudo, para que eu realize essa comprovação, eu preciso mostrar o meu instrumento de agendamento dessas pessoas que exista essa reserva de vaga para apresentar exames. Um outro documento que também é necessário ser apresentado durante a avaliação externa aos entrevistadores é um relatório dos sistemas ou planilha contendo registro de todas as gestantes, mulheres elegíveis para realizar mamografia, crianças até 2 anos de idade, pessoas vivendo com hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma e obesidade. E aí eu deixo a dica, esse controle ele pode ser feito pelo agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde possui, inicialmente, o registro de todas essas pessoas, através das fichas de cadastro domiciliar e familiar do ESUS. Então, para um primeiro momento, caso sua equipe ainda não possua esses dados, esse registro poderia ser captado diretamente pelo agente comunitário de saúde. Então, na própria equipe de saúde, vocês construiriam um instrumento de registro. Caso tenha um prontuário eletrônico, esse registro já pode ser feito diretamente no sistema. Aqui é um exemplo de uma agenda onde existe a reserva de vaga também para demanda espontânea, que é um outro critério estabelecido pelo Ministério da Saúde também, que exista a demanda programada, mas que também exista a demanda espontânea, a garantia de vagas para demanda espontânea, a garantia de escuta qualificada de todas as pessoas. É importante também frisar que o PEMAC, ele valoriza muito as estratégias de acolhimento, das equipes de acolhimento. Então, se nós considerarmos esse critério, todas as pessoas, elas precisam ter uma escuta inicial, que exista a demanda programada, mas que também exista a demanda espontânea, a garantia de vagas para a demanda espontânea, a garantia de escuta qualificada de todas as pessoas. Outro documento necessário durante a avaliação externa é se a equipe utiliza protocolos. Protocolos para diversas situações. Protocolos para diabetes mellitus, hipertensão arterial, protocolos para pré-natal, dentre outros. Todos os protocolos
que também podem ser chamados de cadernos de atenção básica, estão disponíveis no portal do Ministério da Saúde. E a equipe de avaliadores, ela vai checar se a equipe faz uso desses protocolos. Então, é importante que a equipe possua esses protocolos, seja por meio digital, que possa ser apresentado aos entrevistadores, ou por meio impresso. Um outro documento também, ainda nessa perspectiva de comprovação de ação, é um documento que comprove o registro das pessoas que vivem com tuberculose no último ano. Esse livro, ele também é padronizado pelo Ministério da Saúde. Ele é distribuído pelo Ministério da Saúde e todas as equipes devem tê-lo. Esse livro, ele deve conter o registro dos pacientes e acompanhamento de tratamento dos casos de tuberculose. Um livro semelhante a esse também é o dos sintomáticos respiratórios. Todos os sintomáticos respiratórios devem estar registrados no livro. É importante lembrar que, mesmo aquelas equipes que não possuam casos, os casos de tuberculose podem surgir a qualquer momento. Então, é indispensável que a equipe ela também possua a sua forma de registro, ou seja, que tenha disponível o livro dos sintomáticos respiratórios. Nessa mesma perspectiva, são as fichas de notificação. A ficha de notificação de tuberculose, ela precisa estar disponível na unidade básica de saúde. As equipes, elas precisam estar organizadas do ponto de vista de que, a qualquer momento, pode surgir um paciente que necessite ser notificado. E aí, a ficha de notificação, ela é indispensável e ela vai ser checada durante a avaliação externa. E aqui eu listo outros documentos que também são necessários durante a avaliação externa. Documento que comprova o registro de usuários de maior risco encaminhados para outros pontos de atenção, e aí pode ser uma planilha, pode ser um livro de registro que a própria equipe construa, e é importante que cada equipe ela tenha suas próprias estratégias e que ela compartilhe com as outras equipes do seu município. Documento que comprove que a equipe realiza tratamento diretamente observado, como, por exemplo, ter um cartão espelho do acompanhamento das pessoas que estão com tuberculose em tratamento diretamente observado. Assim como também algum instrumento, que pode ser uma ficha de busca ativa, que comprove que, se o paciente faltar ao tratamento diretamente observado, é realizada a busca ativa desse paciente. Os entrevistadores do PEMAC, eles vão querer checar essa informação. Então, é importante que todas as equipes se preparem, mesmo que não tenham nenhum caso de paciente com tuberculose, que elas possuam esses instrumentos de trabalho que devem fazer parte da rotina. Outro documento importante e necessário e obrigatório durante a avaliação externa é o registro de usuários com hanseníase e a ficha de notificação da hanseníase, além de algum documento que comprova o acompanhamento de paciente com hanseníase, ou ainda instrumento de busca ativa dos faltosos no tratamento da hanseníase. Da mesma forma que para a tuberculose, a hanseníase é considerada uma doença prioritária e que deve ser realizado todo o trâmite, todo o processo necessário previsto nos protocolos do Ministério da Saúde para este acompanhamento. Então, estes são os principais documentos considerados obrigatórios que todas as equipes precisam tê-las para serem apresentadas durante a avaliação externa. Na nossa próxima web palestra, nós vamos apresentar outros documentos também considerados obrigatórios e também apresentarei algumas estratégias que as equipes podem utilizar para melhorar e para reorganizar o seu processo de trabalho, com vista a alcançar os principais indicadores previstos no PEMAC. Então, até a nossa próxima web palestra. Não deixe de verificar as referências bibliográficas para que você tenha acesso a esses materiais diretamente do site do Ministério da Saúde. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima web palestra.